a Deus. Eu tenho muita vontade de dar um presente para a irmã, né? Eu oro a Deus para que Deus me direcione nesse presente. Porque eu digo assim, meu Deus, uma pessoa que tem tudo. O que pensa? Não é assim que eu vou presentear e eu fico a pensar assim. Então, Davi, ele atribui aqui que quem levantou ele foi o Senhor. Ele reconhece através desse salmo que Deus quem fez ele sentar na cadeira de rei. Né? Só que quando ele senta ali naquela cadeira, né? Nós conhecemos a história, foi muita peleja, muita luta, porque ele foi escolhido no meio de muitos que poderiam estar ali sobre aquela cadeira, mas ele foi escolhido para estar ali. Então ele poderia se engrandecer, se elevar, né? Mas Davi continuou o mesmo adorador de sempre, aquele que estava lá no pasto e agora está sobre o trono de Israel. Não mudou a sua essência, não mudou o seu caráter, não ficou altivo, não ficou soberbo, né? Mas ele continuou sendo um dependente de Deus, né? E nós sabemos que trazendo para os dias de hoje, a realidade é outra, né? Deus usa de misericórdia, levanta o miserável pecador, nos abençoa, nos dá honra, nos deu o privilégio de estarmos na presença dele. Porque servir a Deus é um privilégio muito grande. Vocês nem imaginam o quanto. Né? O que nós precisamos, na verdade, é conhecê-lo, conhecer a Deus. É o que todos os homens, é o que eu prego, o que eu defendo, né? Quando eu vejo uma pessoa extremamente caída, necessitada, eu quero fazer com que ela venha conhecer de fato ao Senhor. Porque eu ouvi falar de Deus, muitos ouvem falar. Você ouviu falar pela internet, pelo rádio, pelo aparelho de TV, alguém estão falando de Deus de todas as formas por aí. Mas o Senhor quer que nós venhamos conhecê-lo de fato, termos intimidade com Ele. Quem é o Senhor? Como Ele é? Né? Hoje eu posso dizer que conheço um pouquinho, claro que Ele é imenso, Ele é profundo, eu não posso dizer que conheço na sua totalidade, porque homem nenhum vai conhecer nessa terra Deus na sua totalidade. Mas quando eu não conhecia, para que vocês compreendam a mensagem, eu achava assim, quando algum irmão vinha deixar uma literatura, pregava, falava de Deus para mim, eu achava, como é que eu vou, né, para a igreja? Como é que eu vou me achegar a Deus? Eu sou pecador, né, eu estou oprimido, né, em drogas. Não, eu só deixa primeiro eu me livrar disso e aí eu vou para a igreja. Eu pensava que Deus não perdoava, eu pensava que Deus queria os perfeitos, né? A minha visão era essa, porque eu não conhecia, eu conhecia só de ouvir falar, como disse Jó. Né? Jó conhecia Deus só de ouvir falar, mas depois que ele passou pela experiência, pela prova, perdeu ali saúde, perdeu família, perdeu bens, aí ele foi conhecer de fato quem era Deus, porque às vezes Deus cria situações, prova para que nós venhamos conhecer a Ele. A vontade dele é que nós conhecemos Ele assim como nós estamos, né? Saudável, com saúde, a vontade dele é essa, mas infelizmente muitos não querem conhecer, tranca o coração. Aí Deus cria situação para que ele possa se revelar para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu pensei que Deus não ia me querer da forma que eu era. Eu achava que tinha que me livrar primeiro né, do pecado e, na verdade, quem nos livra do pecado, quem nos dá força, é Deus. Então eu não conhecia. Depois que eu fui entender, depois de conhecê-lo, senti o Espírito dele em mim, né, de resolver acreditar nele aqui no meu coração, aí eu fui conhecer um pouco de Deus, mas ele é profundo, ele é tremendo. Então Davi, ele diz assim como uma criança desmamada. O que ele quis dizer com isso? Né? Que por mais que ele já tivesse conseguido uma vida independente, né, ele ia continuar sendo dependente de Deus, porque todos nós que estamos aqui, irmãos, nós somos extremamente, literalmente dependente de Deus. Né? Qualquer coisa que tu tenha, qualquer atributo, qualquer inteligência, né? Tudo pertence a Deus. Nós somos dependentes de Deus. Então Davi mostra aqui que mesmo Deus tendo levantado ele como rei, ele continuou a mesma pessoa. Então, irmão, não deixe. Eu sei que Deus vai abençoar muitos aqui, já tem feito isso. Mas ainda que Deus te cubra de ouro, de prata e tudo,
Deus, você vai continuar sendo dependente do Senhor, dependente de Deus, né? Eu digo isso, irmão, porque Deus fez isso. Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa muito satisfeita com o Senhor. Quem me conhece sabe da minha dificuldade, sabe das minhas lutas, mas sabe aquela sensação que parece que você tem um grande tesouro, uma grande riqueza? Sabe aquela sensação? Às vezes a gente sente, parece que a gente tem até muito dinheiro, parece que a gente é rico. É isso que eu sinto em minha alma. É isso que eu sinto. É claro que tem vezes que a gente dá aquela minguada, na fé está meio desanimado, mas aí logo vem o Espírito e nos renova. Aí a gente vem com aquela sensação de riqueza novamente. Né? Minhas dificuldades são grandes, para eu chegar até aqui foi difícil, mas eu tenho algo assim dentro de mim. Deus faz morada em nós. Então, esse Deus estará aqui para levantar aqueles que creem nele, né? Aquele que abriu o coração, ele muda a história, né? Ele muda a história. Eu posso dizer isso porque da onde Deus me trouxe, irmão, lá de dentro do interior do Maranhão, aonde passava semanas às vezes sem comer nada, né? Só tomando café com farinha, né? E ouvi muita coisa. Impressionante como essa palavra ela se cumpre, porque ninguém dava nada por Davi. Os irmãos de Davi, né? Tu não serve para a guerra, vai lá para o campo, né? Essa história assim é muito parecida com a minha história, porque eu escutei isso, né? Não vai prestar, vai morrer cedo, né? Não vai prestar para nada, mas o Senhor ele pega aquilo que, né? Que os homens digam que não presta e faz prestar na presença dele. E levanta diante da presença dele. Deus escolhe o menor. É porque ele glorifica o nome dele. Ele manifesta o seu poder, é para que o nome dele venha a ser glorificado. Alguém olha e diga, não, Deus existe, porque olha o que ele fez na vida de fulano, na vida de ciclano. Então esse é o Deus, irmão. Deus vai abençoar nossas vidas, tem abençoado, mas não deixa que nada nesse mundo venha alterar a tua essência, venha mudar o teu caráter, né? Davi continuou na humildade, era rei e reconheceu, não, eu já desmamei, já saí como uma criança que sai do peito, mas eu continuo dependente de Deus, amém? Quem é dependente dele aí? Levanta a mão direita, bem alto, e nós vamos adorar ele nesta manhã gloriosa. Nós somos dependentes, extremamente dependentes, né? Estás aqui nessa manhã não foi porque o muro da tua casa te guardou, por nada.